dia, ouvinte cá, nosso patrão, nosso censor. Bom dia, maior patrimônio deste canhão da independência. Meus amigos, minha gente. Esse silêncio todo me atordoa. E que silêncio de 31 horas. Bom, nós vamos falar daqui a pouco rigorosamente tudo o que aconteceu. Na íntegra, como foi a nossa conversa com o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, por 42 minutos, com a presença testemunhal do deputado federal Ronaldo Caiado, que, por sinal, foi quem conseguiu, depois de muita luta, essa audiência com o ministro ontem, exatamente às 3h25 da tarde. Vamos falar sobre toda a polêmica envolvendo o governador do estado, Marconi Perillo, se é fato ou não que ele foi o principal responsável pelo fechamento da nossa emissora por 31 horas, arbitrariamente. Vamos falar com o ouvinte durante toda a hora da verdade, até 10h30. E assim que terminarmos a explicação no nosso editorial, o ouvinte poderá começar a ligar e deixar o seu comentário. Pediria que o ouvinte fizesse um comentário no máximo de 1 minuto e meio, para que pudéssemos ouvir o maior número de pessoas, em função de que todo mundo quer falar e todo mundo quer ouvir. Falaremos, enfim, de todas as manifestações, especialmente aquela ocorrida ontem aqui na porta da Rádio K do Brasil, que por sinal chegou ao conhecimento do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, que ficou assustado com a polêmica, segundo ele, Rádio K do Brasil, que a princípio, quando o ministro tomou a decisão, não sabia que era a Rádio K do Brasil, e sim o nome que consta no ministério, que é ainda, infelizmente, a razão social desta emissora, que eu aproveitei para pedir ao ministro o mais rápido possível que mude para nós, que é o nome de Rádio Clube de Goiânia. Portanto, lá no ministério não constava Rádio K do Brasil, e sim Rádio Clube de Goiânia. Enfim, isso não é o problema. Mas antes, eu gostaria de pedir a sua atenção, ouvinte, porque anteontem prometi aqui, e vocês três, Martiniano Cavalcante, Cassim Zaiden, Altair Tavares e Marcelo Heleno, que já estava no ar também naquele momento, se lembram que o programa ficou muito esticado, porque teve muito problema anteontem, muita denúncia, muito assunto, e já eram 9 horas da manhã, quando eu iria começar a falar sobre um paralelo que gostaria de traçar entre o tempo velho e os milhões de propaganda, milhões, envolvendo a maior empresa de comunicação do estado de Goiás, que por sinal, coincidentemente, estava em peso em Brasília, com o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, em peso, os seus 8 diretores, toda a cúpula e o seu presidente. Não sei se foi uma coincidência, exatamente no dia que a Rádio K do Brasil estava fora do ar, ou seja, anteontem, à tarde. Toda a cúpula, por volta de 18 horas, estava com o ministro das Comunicações. Vou falar sobre isso também daqui a pouco. Vou falar também sobre o cidadão goiano que não existe, que deu um endereço falso e que enviou documentos maldosos, não só ao Ministério, como principalmente ao Rei Pelé. E vou mostrar ao ouvinte o que se planeja e o que se arquiteta, e por trás de quê, por qual motivo e principalmente por ordem de quem isso está acontecendo deliberadamente, para prejudicar a nossa imagem, a imagem da Rádio K do Brasil, e para impedir que este canhão da independência continue livre no ar. Bom, primeiro, Cassim, Marcelo, Altair e Martiniano, eu gostaria de colocar a partir de agora o telefone 821 0424 à disposição do ouvinte para se manifestar sobre o fechamento da Rádio K do Brasil, posteriormente a essa explicação que vou dar, contando rigorosamente tudo em cada detalhe. E o telefone 8210424 vai estar à disposição. O Marcelo Heleno já com o nosso Pisquila
à disposição do ouvinte para que nós possamos ouvir o maior número de pessoas, muita gente querendo se manifestar. Eu pediria apenas que cada um procurasse falar aí no máximo 1 minuto e meio, 1 minuto, para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas, né? Então vamos começar. Eu queria, Martiniano, Cassim, Altair, que vocês me ajudassem aqui, porque eu estive ausente por 2 dias, porque de repente eu vou cometer injustiça aqui, e é sempre muito difícil falar sobre esse assunto. Primeiramente, agradecer aqui aos advogados Vinícius de Melo Ribeiro, Emerson Tadeu Vita Ferreira e Márcio Francisco dos Reis, que espontaneamente decidiram trabalhar para a Rádio K do Brasil, nesse caso, buscando a Justiça Federal e conquistando ontem na 4ª Vara da Justiça Federal, através da doutora Denise Dias Dutra Drummond, daqui a pouco vamos ler inclusive na íntegra, a liminar para que a Rádio K do Brasil pudesse voltar ao ar. Lembrando que essa liminar foi concedida ontem à noite, quando o Ministério das Comunicações já havia oficialmente determinado a reabertura em definitivo da Rádio K do Brasil, através pessoalmente do Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, na minha frente, no seu gabinete em Brasília. Portanto, nós temos as 2 autorizações na Justiça Federal e a oficial do Ministério para que a rádio em definitivo volte ao ar, como está ao ar desde as 18h56 minutos e meio de ontem, 12 de maio, quarta-feira. Pois não, Martiniano, bom dia. Bom dia, Cajuru, bom dia, ouvintes. Prazer estar de volta nesse contato que estava nos matando de saudade, essa ausência, essa interrupção. Eu queria, em relação a esse problema, Cajuru, do mandado de segurança, pois não, preciso agregar aqui a iniciativa da Associação Brasileira de Eleitores, a ABRAE, na pessoa de José Mendes Rezende, que impetrou o mandado de segurança por sua conta própria, sem ser parte infringida no seu direito imediato, mas sentindo seu direito infringido pela ação do Ministério das Comunicações. E esse mandado de segurança com pedido de liminar foi apensado ao primeiro processo e julgado conjuntamente com o primeiro processo pela juíza, me parece que da 11ª Vara da Justiça Federal. 14ª? Da 4ª Vara, doutora Denise Dias Dutra Drummond. 4ª Vara. Então esses processos foram juntados. Isso nos colheu de surpresa, essa iniciativa, porque foi uma iniciativa alheia à nossa iniciativa, nossa articulação judicial que estávamos fazendo. Agradecemos muito à associação, não é? E por essa iniciativa espontânea de solidariedade, defendendo os direitos dos eleitores do povo de Goiás, com mandado de segurança que foi juntado ao nosso. Obrigado ao senhor José Mendes Rezende por essa iniciativa. Por falar em solidariedade, vocês me ajudam aqui, se esquecer algum nome aqui, embora a manifestação tenha sido tão fantástica que é impossível citar nomes aqui, mas há alguns destaques. Falei dos advogados, agradeço também ao meu advogado, que é definitivo aqui da Rádio K do Brasil, doutor Écio Almeida, embora lamentavelmente até o meu advogado tenha sido inocente a princípio, quando acreditou que a rádio estava saindo do ar por problemas técnicos. Evidente que não era por isso que a rádio estava saindo do ar, eu vou contar a seguir. Agradeço aqui politicamente aos poucos políticos que tiveram a coragem de entrar nesse assunto, né? Agradeço também, em relação a advogados, a 2 pessoas em especial, a Vânia Abrão, em especial e do coração, e ao Nilson. Aos políticos, meu amigo há 16 anos, antes de entrar em UDR, antes de entrar em política, e é amigo exatamente para essas horas. Por isso, o meu carinho por ele e a minha gratidão, porque quem não tem gratidão não tem caráter, na minha opinião, ao senhor Ronaldo Caiado. Desde o começo entrou e quando entra em briga, todo mundo sabe como ele vai até o fim. Também o senhor Maguito Vilela, que ficou durante todo o dia de ontem e de anteontem preocupado e telefonando para a Rádio K do Brasil e se manifestando lá em Brasília. Além dele, o PMDB, como Euler de Moraes, Giovan de Freitas, Adib Elias, José Nelto, o Agenor Curado, do outro lado do governo Marconi, o Sebastião TJ, que veio aqui pessoalmente na Rádio K do Brasil. Embora aqui sobre o PMDB, sobre Maguito, Euler, Giovan, esse pessoal todo, eu tenho que dizer também que era um prato cheio para esse pessoal ficar do nosso lado, né?
Alguns até se aproveitaram, evidentemente, para que, mesmo depois que eu havia conversado com o ministro, continuassem a criticar o ministro. Para todo sujeito, porque era um bom prato para eles. Para todo sujeito decente e inteligente, era bom ficar ao lado da Rádio K. Nem sempre todos os decentes são inteligentes, nem sempre todos os inteligentes são decentes. Certíssimo. Também a Câmara Municipal de Goiânia, né, que chegou até o ministro, me parece que mandou um requerimento ao ministro, né? Sou da Câmara Municipal de Goiânia. Aos nossos anunciantes, como Samed, Edmac, Novo Mundo, Flamboyant, Agrimac e outros que se manifestaram. Em especial ao povo goiano, ao nosso ouvinte cá. O ministro Pimenta da Veiga ficou estarrecido, no bom sentido, com a repercussão. Mais de 1.000 pessoas espontaneamente se manifestaram ontem nas ruas de Goiânia, aqui na porta da Rádio K do Brasil, e eu, quando tomei conhecimento, fiquei emocionado. Sindicatos, policiais civis, associações, né? Na imprensa, o nosso carinho pela cobertura do Diário da Manhã, embora o jornal hoje tenha cometido um grave erro, porque me ouviu ontem por 3 vezes, 2 repórteres me ouviram e não saiu nada do que eu falei, saiu apenas negócio da liminar. Não, nós somos autorizados a voltar no ar, primeiro pelo Ministério, depois pela liminar. Mas o Diário da Manhã foi, como sempre, parceiro na cobertura e na solidariedade. O Jornal Opção, a Rádio Aliança do pastor César Augusto, muitíssimo obrigado. Rádio 1000 também teve aqui. Rádio 1000 FM, Rádio Interativa, com a qual nós compramos ontem à noite o horário dela. Nós locamos o horário dela, pagamos R$4.500 para alocar este horário, para que o ouvinte e o patrocinador nosso não reclamassem da qualidade de som ontem à noite, porque voltamos com apenas 1.000 watts no ar. Então tinha um futebol muito importante ontem, Goiás Internacional, o Internacional ganhou de 1-0, Vila Nova e Cruzeiro 0-0. Então nós queríamos oferecer ao ouvinte a garantia do nosso padrão de qualidade técnica e ao nosso patrocinador, aos nossos 2 patrões. Portanto, não nos esforçamos até para alocar horário de uma emissora FM com um som indiscutivelmente muito bom, para que você tivesse a opção da qualidade do som. Jornalistas como Paulo Berings, Luiz Carlos Bordoni e outros, o Euler de Moraes, o Euler Belém, e o que aconteceu. Vamos então ao fato realmente. Cajuru, antes disso eu queria destacar aqui como solidariedade uma ação aqui em Goiás que me parece foi a ação visível, mais eficiente. A Câmara Municipal, em primeiro lugar, e dentro da Câmara os vereadores Fábio Torkasky e Djalma Araújo merecem esse destaque, porque votaram um documento aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, solicitando do ministro a reabertura da rádio e protestando contra o seu fechamento. Essa foi uma iniciativa da instituição. E a presença do deputado Sebastião TJ foi o primeiro parlamentar a chegar aqui ontem para trazer solidariedade. Foi o primeiro. Ele quase abriu a rádio conosco. Mas especialmente da Câmara, que votou em plenário. O vereador Mozar Moraes também, que veio. O vereador Mozar Moraes esteve. Houve inúmeros parlamentares, né? E um outro aspecto em termos da solidariedade que me parece bastante comovente e que foi de uma importância enorme, foi a manifestação da sociedade civil em defesa da rádio, Caju. Muitíssimo importante isso. De entidades muito conhecidas como a CUT, né? Como o Sintego, como Stiweg, como combeiros e motoqueiros, mototaxistas, mas entidades desconhecidas como Novas, trabalhadores, movimentos sem empregos, a chegada importante com uma faixa imensa atravessando a Avenida Goiás, uma faixa imensa atravessando a Goiás, chegando espontaneamente aqui no ato da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar. E, gente, que coisa emocionante, porque a gente não teve tempo nem de convocar o povo para se solidarizar com a gente. Instrumento para convocar. Não tinha instrumento, nenhum jornal, ninguém nos ajudou a convocar o povo a nos ajudar. O povo espontaneamente fez. Foi um negócio incrível. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, falou na frente do deputado Ronaldo Dara, que nunca viu tanta repercussão na vida dele por causa de um fechamento de uma emissora de rádio. E essa ABRAE é uma entidade que eu também não conhecia. E ele me pede aqui, o presidente, Cajuru, para ler um trechinho do agradecimento à juíza, à justiça. Eu não vou ler toda a nota, porque tem uma parte de caracterizações aqui, endereço, essa coisa, nos tomaria muito tempo. Mas é a ABRAE, Associação Brasileira de Eleitores, funciona aqui no nosso prédio.
ela é representada pelo José Mendes Rezende. O trecho mais importante aqui da redação é o seguinte: agradecemos em nome de todos os funcionários, dos ouvintes da Rádio Caia, em nome de seus proprietários e principalmente a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, por ter usado a sabedoria e iluminado a juíza federal Denise Drummond por esta sentença, em que foi dado o direito de trabalhar e continuar funcionando e prestando bons serviços à comunidade goiana e brasileira. E que Deus continue a iluminar a justiça, para que possa corrigir possíveis erros dos homens em detrimento do direito do trabalho e da vida daqueles que têm procurado prestar bons serviços à sociedade. A justiça tem pessoas dignas de honra, por isso nossa nota de reconhecimento a esta honrada juíza, expedindo a carta de liberdade para nossos profissionais trabalhar. Muito obrigado ao pessoal da Abras, e nós fazemos nossos aqui também as palavras de reconhecimento ao trabalho da juíza Denise Drummond. Bom, vamos começar então, pelo começo, né? Porque foi engraçado realmente o começo, da forma como aconteceu. Agora você está achando engraçado. Anteontem, 10h40 e pouco da manhã, né? Vamos colocar no ar. E eu tive a sorte, a felicidade, Deus me iluminou, de perceber que isso ia acontecer, em função de que eu percebi que o som da rádio estava caindo. E eu estava ouvindo a rádio, em casa, estava me preparando para sair de casa. 10h45, 10h47. Eu percebi que o som caiu. E eu tenho um ouvido para a rádio impressionante, graças a Deus. Eu liguei no transmissor na hora. O que está acontecendo com o transmissor? Cajuru, o menino, o operador nosso, Fernando, em desespero, Márcio. Cajuru, há 4 senhores aqui, que eu não sei quem são polícia, são o quê, dizendo que vão lacrar o nosso transmissor e vão tirar a rádio do ar. Eu falei, então me chame um deles, que eles falam que são de onde? São da Anatel, me chame um deles. Então vamos colocar o comecinho. Eu confirmo o time do Goiás, que viaja daqui a pouquinho, meio-dia, para Porto Alegre. Marcos Borges, Fábio, Álvaro e Marquinhos, Silvio Cristiúma, Marapá e Fernandão, Alexa, Luiz e Araújo. Marapá ajuda pelo lado esquerdo e o Silvio Cristiúma pelo lado direito. Ô, Loco, oi. Permita aqui, desculpa. Olha, o Edson Rodrigues. Edson. Oi, Cajuru. O Charles tá aí na mesa? Tá. Ô, Charles, por favor, chame o Martiniano urgente lá. Coloca o Martiniano no ar aí, por favor. E toda a nossa equipe de jornalismo. Edson, você acredita que a qualquer momento, nos próximos segundos, estão tirando a gente do ar? Está tirando a Rádio K do Brasil do ar, inexplicavelmente. A Anatel, que é a empresa que substitui o Dentel, né? Os funcionários dessa empresa estão lá no nosso transmissor, já mexeram no som, você pode perceber que o som teve uma queda, e agora vão fechar os nossos transmissores. Eu não estou acreditando que está acontecendo isso nesse ano. Mas a gente tem que dar justificativa, né, galera? Não tem, né, Fernando? Não dá para acreditar. Os funcionários que estão lá disseram só o seguinte: ligue lá na Anatel 281-3000 e fale lá com o Célio ou o Ramon. Nós temos que cumprir ordem aqui. O Martiniano já está aqui, Cajuru. Já está tirando do ar, já tirou. Tirou do ar? Olha, já tirou do ar. Abre o microfone, senão você me tira do ar de novo, Caiobá. Foi aí que acabou. Foi aí que a rádio saiu do ar, literalmente. Bom, primeiro um abraço aqui a Zeli, do setor Pedro Dovico, que ligou dizendo que os seus filhos, Luiz Carlos e Antônio, estão matando o serviço neste momento em Atlanta, nos Estados Unidos, porque queriam ouvir o que aconteceu com a Rádio K do Brasil. Um abraço ao Luiz Carlos e ao Antônio, goianos de Atlanta, como tantos goianos espalhados por esse mundo, que só tomam conhecimento das notícias de Goiás pela Rádio K do Brasil, 730M, única emissora goiana que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, via internet, em tempo real, pelo Real Audio. Bom, vamos começar então. Aí, tudo começou. E eu, sinceramente, não imaginava, não acreditava no que estava acontecendo. Meu Deus do céu. E fui ouvindo as pessoas. O senhor Pezinho, Nilson Carvalho, que é o nosso engenheiro, tem 60 anos de idade, é engenheiro de todas as rádios aqui de Goiás, trabalhou em todas as empresas de Goiás, hoje ele deve trabalhar em umas 8, porque ele presta serviço a todos. Eu me socorri a ele. Bezinho, tem cabimento, isso procede, esse argumento, negócio de cerca do transmissor, negócio de variação técnica, pelo amor de Deus. Ele falou: Juru, nem na época da ditadura isso aconteceu. Jamais uma rádio saiu do ar por causa de cerca, Cajuru. Palavras do senhor Bezinho. E eu anotei, que vocês estão vendo aqui, né? Eu sou um cara detalhista, tudo que a pessoa fala eu anoto. Comigo não tem conversa em off.
O João Saldanha já dizia, não conte segredo para o Cajuru, né? Realmente não tem segredo comigo. Falou, eu anoto detalhadamente como uma pessoa falou, como uma pessoa se expressou. Eu sou o cara que mais escrevo no mundo. Eu fui. De repente um político, ligado ao governo do Tempo Novo, ligadíssimo, ele me diz, Cajuru, fique vivo, isso é cama de gato. Como? Isso, Cajuru, é para não deixar a Rádio K do Brasil colocar no ar o transmissor novo que vem aí para atingir o estado de Goiás todinho. Palavras de alguém que eu até anotei as iniciais dele aqui, tá vendo aqui? Quem me disse? Bom, vem outra pessoa. Esse é proprietário de rádio aqui, anotei o nome dele aqui, ó. Viu? J.E. Não pode falar, né? Proprietário de rádio, senão o cara vai ser perseguido, coitado. Não faça isso. A pessoa conta pra mim e eu guardo a fonte, eu reservo a fonte, Altair. Você é muito bocudo, você quer falar a fonte. Tá bom, desculpa aí. Só tô mostrando pra você aqui. Esse aqui, ó, esses dois me disseram o seguinte, ó. Eu anotei, ó. OJC, Organização Jaime Câmara. O que ele falou? Cajuru, quem armou isso tudo foi a Organização Jaime Câmara, que preparou um documento para tirar a rádio do ar, contando vários episódios sobre a rádio, por causa dos seus comentários contra a empresa. Aí botou aqui, uma comissão de gente, Cajuru. Aí isso aqui me assustou, porque essa informação procede demais. Segunda-feira, às 18 horas, em Brasília, num seminário do Banco do Brasil, lá estava o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, e lá estava com ele uma comissão da Organização Jaime Câmara, com todos os diretores da empresa, inclusive o presidente da empresa. 8 diretores estavam com o ministro. Eu falei, uma informação puxou a outra. A comissão eu vi de frente lá, um pelotão de frente da escola de samba, né? A comissão de frente estava lá, no ministério. Bom, estou dizendo aqui tudo, estou contando tudo claro, né? E o ouvinte fica com o julgamento de que se isso foi armado ou não, quem é responsável por isso, até a gente o seu endereço, na rua 74, né? Isso aqui cheira, vou mostrar ao governador do estado, que falou que quer ver, eu falei que vou mostrar ele, isso aqui cheira realmente coisa paga, matéria encomendada, né? Coisa armada. Mandaram coisas absurdas ao Pelé, pedindo ao Pelé que não seja sócio da Rádio K do Brasil. Eu vou chegar lá depois, né? E como mandaram ao ministro também das Comunicações, Pimenta da Veiga. Algumas coisas procediam, poucas coisas, aliás, muitas outras não procediam, daí o mal entendido que houve e que foi esclarecido ontem nessa audiência com o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. Bem, um outro empresário disse a mim, Cajuru, eu já sabia disso há uma semana. Há uma semana eu já sabia disso, Cajuru, que isso ia acontecer. Estou mostrando o nome deles aqui para vocês. O nome dele aqui. Há uma semana, Cajuru. Eu falei, por que você não me avisou? Eu estava tentando falar com você, não conseguia. Você sabe quem fez isso, né, Cajuru? Disse a mim no telefone. Bom, outro político disse a mim o seguinte, Cajuru, não se iluda. A lei é a seguinte, aos amigos tudo, aos inimigos rigor da lei. O que é isso? Essa é a lei do PSDB, Cajuru, disse um político. Outro disse, Cajuru, isso é uma violência sem precedência. Bom, mostrado tudo isso, eu quero aqui manter o meu respeito aos senhores Ramon, Célio e Ari da Anatel, com os quais eu conversei. Acho que eles cumpriram ordens e tudo bem. Absolutamente nada contra as pessoas e contra o órgão, né? E não posso ter nada contra em função do que vou falar aqui, porque foi uma conversa realmente muito aberta, muito franca, muito direta. Como eu sou o ministro das Comunicações, já sabia a meu respeito, né? Ele é amigo de um amigo pessoal meu e meu padrinho de casamento, que é o senhor Emanuel Carneiro, dono da Rádio Itatiaia e da rede Itatiaia de rádio e televisão em Minas Gerais. Emanuel Carneiro é amigo pessoal do ministro Pimenta da Veiga. E Emanuel disse ao ministro como eu era. E o ministro falou, já sei como é que você é, pode começar a falar. Então, eu tive a oportunidade de conversar de igual para igual com ele. Foi educadíssimo, me tratou de forma surpreendente e com uma gentileza de até impressionar o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, ao lado do deputado federal Ronaldo Caiado, que foi quem conseguiu
a audiência para mim com o ministro Pimenta da Veiga, não só ele, como Emanuel Carneiro, de Minas Gerais, dono da rede Itatiaia de rádio e televisão, que, repito, é amigo pessoal do ministro. Vamos lá. Bom, antes de falar da audiência com o ministro Pimenta da Veiga por 42 minutos, a participação do governador do estado, Marconi Perillo. Quero deixar claro aqui. Primeiro, o governador do estado me ligou 4h45 da tarde. Tinha tentado falar comigo por 4 vezes, mas eu estava em audiência com o ministro Pimenta da Veiga. Me ligou para dizer que não tinha nenhuma participação nisso, que eu, por favor, não acreditasse nisso jamais, que ele, em hipótese alguma, teria coragem de fazer isso. Ponto 1. Eu acredito no senhor, governador Marconi Perillo. Jamais acredito que o senhor tenha feito isso. Agora, não posso deixar de falar no ar, governador, o que eu falei para o senhor fora do ar, porque são fatos, governador, e eu não tenho como esconder fatos. Primeiro, o governador disse que gostaria de falar comigo para que eu mostrasse a ele a perseguição sorrateira, suja, imoral, imunda que parte do seu governo tem feito contra a Rádio K do Brasil, mandando investigar tudo, denunciar tudo, é ministério não sei do que, é trabalho não sei, mas é coisa assim, coisa da época da ditadura mesmo. E eu vou mostrar isso a ele hoje. Ele pediu que eu concretamente mostrasse. Eu não vou mostrar concretamente, vou mostrar documentalmente o que está acontecendo. O que fizeram em relação ao Pelé é de uma sujeira sem tamanho. Eu acho que nem naqueles governos antigos, eu não vivi o governo do Hitler, o governo do Mussolini eu não vivi, acho que o Martiniano nessa época era vivo, né? Devia brigar com esse povo tudo, o Martiniano, né? Nessa outra encarnação eu não estava, mas olha, acho que nem nessa época isso acontecia. É uma coisa assim, eu vou mostrar para o ouvinte, vou mostrar depois. Nossa senhora, o que mandaram para o Pelé é estarrecedor. E o sujeito não existe, nem o endereço dele existe, ele não deixou o telefone, não deixou nada. Mas eu vou mostrar ao governador e ele vai entender quem é que fez isso, se saiu ou não do seu governo. Mas repito, eu confio no governador Marconi Perillo, acredito nele, não acredito que ele tenha feito isso. Agora, mostrei a ele os fatos. Eu não posso deixar de mostrar os fatos. Primeiro fato: o senhor Martiniano Cavalcante, que eu tenho confiança de 100%, disse a mim, antes de entrar para conversar com o ministro Pimenta da Veiga e ao Ronaldo Caiado, deputado federal, por telefone, que o nosso repórter Cleuber Carlos, que trabalha o dia inteiro no Palácio, havia dito a ele, Martiniano, por isso que eu falo, comigo não tem conversa em off. Falou em off, para mim vai pro ar mesmo, não tem segredo comigo. E eu falei aqui, abertamente. O Martiniano falou, o repórter Cleuber Carlos veio aqui e assustadoramente disse a nós o seguinte, que lá no Palácio, agora mesmo, isso ontem à tarde, o governador o chamou e disse a ele que estava abrindo uma guerra contra mim, que ia mandar fiscalizar a rádio em tudo, que ia achar rabo meu da rádio de qualquer maneira, e que estava abrindo uma guerra contra mim. Eu disse isso ao governador. Ele Cajuru, jamais chama o Cleuber, que eu nem falei com ele hoje e tal, jamais fiz isso. Eu falei, governador, estou passando ao senhor um fato que acabou de ser me repassado por telefone e onde envolve o meu repórter. Então ele mentiu, meu repórter, governador? Mentiu, não é verdade, eu não falei isso de forma alguma. Por que eu iria dizer isso? Governador, segundo fato, governador, dei mais um fato a ele. Estranhamente, o deputado Sebastião TJ, presidente da Assembleia, disse aqui na Rádio K do Brasil, no 16º andar, na frente de muita gente, sem nenhum constrangimento, ali está a Nelma. Você ouviu, Nelma? Não? Ah, você ficou sabendo? Ah, você está fazendo assim com a cara? Ele disse estranhamente a seguinte expressão, que eu só vou mudar, até porque o ministro pediu para a rádio mudar um pouco os palavrões. Eu vou explicar por que o ministro pediu isso. Eu não vou falar a expressão. O Marconi fez a maior burrada da vida dele com a Rádio K, com o Cajuru fazendo isso. TJ é ligado ao Marconi, é presidente da Assembleia do PSDB. Ele falou isso na Rádio K do Brasil, na frente de muita gente. O deputado José Neto já tinha tomado conhecimento disso ontem à noite. Devia ter algum outro deputado aqui ouvindo a conversa. Eu perguntei quem estava aqui, me disseram que o Adib Elias estava aqui na hora que o TJ falou isso. Eu disse ao governador: governador, eu tenho fatos que chegam a mim que o senhor mandou fazer isso. Então, estou lhe contando. Não, mas de forma alguma não tem cabimento. Tudo bem, eu acredito no senhor e continuo acreditando. Não vou me entusiasmar com um comentário aqui, comentário ali. Bom, aí vem então a conversa
com o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Só lembrando a duas pessoas citadas aqui, o repórter nosso Cleuber Carlos e o Sebastião TJ, que o microfone está aberto a eles para explicar como isso foi contado, porque isso chegou rigorosamente do jeito que eu contei até a minha pessoa ontem em Brasília. Bom, conversa começou com o ministro 3h28 da tarde, terminou 4h14 da tarde. 42 minutos de conversa. Eu comecei com aquele meu estilo, educadamente, evidente, porque eu fui recebido da forma mais educada possível, dizendo: ministro, me desculpe, eu tenho 38 anos de idade, mas eu nunca vi ministro na minha vida profissional. 4 funcionários do hoje Anatel, antes da Antel, chegarem em um transmissor de rádio, lacrarem os 2 transmissores e pronto. E me desculpe, ministro, as explicações técnicas, de argumentos técnicos, não procedem, ministro. O meu transmissor é igual a qualquer outro em Goiás, porque coincidentemente o engenheiro que fez o meu transmissor, a minha instalação, é o mesmo que fez de todas as outras rádios. É o mesmo que trabalha na Rádio Difusora, na Rádio Terra, na Rádio 1000, trabalha na Rádio São Francisco de Anápolis, Ipameri, né? Tem mais rádio aqui em Goiânia também, em Silvânia. É o mesmo. Então por que só eu, ministro? A minha cerca é igual, variação técnica é tudo igual, ministro. Não procede. E ministro não imaginava nunca que uma emissora de rádio fosse tirada do ar por isso. Ele virou e falou assim: mas não foi por isso. E ele foi direto. Ele é muito frio, ministro. Frio e duro e bravo. Eu gostei de conversar com ele. A conversa foi lá e cá. A conversa minha foi tão boa com ele que o Ronaldo Caiado não deu um pio. Ronaldo só agradeceu no final. Porque ele falava, eu falava, mas de forma muito educada e respeitosa. E o ministro ficou meu fã, tenho certeza absoluta que ficou meu fã. Tanto é que depois me ligou 4 vezes e botou o seu chefe de gabinete para ligar para mim à noite, 4 vezes também à noite, toda hora. Me deixou até o telefone do ministério direto, o telefone particular lá do chefe de gabinete, do Dr. Paulo. 300, você até de cabeça, já de cabeça. 311-6008. Lá do ministério, como eu entendo dar o telefone do ministério. O Marcelo falou: não pode dar telefone no ar. Posso, é do Ministério das Comunicações. Bom, e aí o ministro virou e falou assim, aí foi duro comigo: eu também nunca vi na minha vida, como político, como cidadão, uma rádio igual a sua falar as palavras que ela fala. Ou seja, já começou me batendo. Eu recuei. O ministro começou a expor e começou a mostrar gravações que foram enviadas a ele. Gravações. Eu fiquei estarrecido. Estarrecido porque ele foi mostrando tudo pra mim. Um dossiê. Dossiê, essa é a palavra. E papel. E chega daqui e dali. Quando eu perguntei a ele se isso era coisa do governador Marconi Perillo, ele não disse nem sim nem não, mas disse que isso era de muitos segmentos da sociedade de Goiás. Mas o que ele disse sobre a esposa do governador que teria conversado com ele, Cajuru? Isso é uma outra coisa, eu vou chegar lá no fim. Isso é uma coisa pessoal, uma coisa absolutamente íntima, e eu acompanho a revolta da primeira-dama. Ela tinha motivos para se revoltar, evidentemente. Mas, enfim, o ministro expôs tudo e eu disse a ele: ministro, mais uma vez eu estou numa posição privilegiada. Trabalhei em Minas muito tempo e, como bom mineiro, até agora eu estou ganhando o senhor. Até agora o senhor está perdendo, ministro. Aí, primeiro ele falou assim: você fez um barulho incrível, hein? Todo mundo ligando o dia inteiro para mim, Revista Veja, Folha de São Paulo, Alexandre Garcia, Rede Globo. Essa rádio sua é polêmica mesmo, hein? Nossa, que rádio polêmica essa sua. Aí ele falou que não sabia que era a Rádio K do Brasil a princípio. Ele tomou essa decisão contra a Rádio Clube de Goiânia e contra uma rádio de João Pessoa, na Paraíba, pelo mesmo motivo que eu vou explicar qual que é. E depois que ele ficou sabendo que era a Rádio K do Brasil, que ele já tinha lido a respeito da rádio na Revista Veja, que ele sabia a respeito da minha pessoa através do Emanuel Carneiro, dono da Rede Itatiaia de Rádio e Televisão em Minas, e que ele viu a repercussão da rádio, a importância. Ele ainda expressou da seguinte maneira para o Ronaldo Caiado: que grandeza essa emissora, parabéns pelo estado de vocês de ter uma emissora dessa. E ele sabia tudo a respeito da rádio, sabe? Tudo, detalhadamente tudo. Sabe quem faz programa aqui, sabe a característica de cada um daqui da rádio, correto? Bem informadíssimo, ministro. Eu falei: ministro, eu estou na sua frente então, estou ganhando essa do senhor. Por quê? Porque, ministro, se o problema é esse,
ou seja, os palavrões expressados no programa Rádio Cadeia, que é um programa terceirizado na Rádio K do Brasil, que não responde à linha editorial da emissora, esse assunto já está superado, ministro. Mas por quê? Peguei e levei a fita para ele. Mostrei a fita daquele dia que nós conversamos aqui sobre a negativa do governador Marconi Perillo. Lembra que nós conversamos? De não vir aqui na rádio por causa dos palavrões do Rádio Cadeia expressados a ele, dirigidos a ele, governador do estado. Então eu falei, governador, ministro, eu tenho a fita, quero mostrar, o senhor pode ouvir, por favor? E na fita eu falava abertamente. E mostrei a ele outras provas de quantas vezes que eu falei aqui, Martiniano, de que o ouvinte falou aqui, que a gente não concordava com as terminologias usadas no programa. E contei ao ministro que, coincidentemente, antes do ministério fazer o que fez com a rádio, fechar a rádio, contei a ele que nós tínhamos tido, o Martiniano até participou dessa conversa junto comigo, uma conversa excelente com os meus companheiros, meus amigos, Luiz Gama e Luiz César Leleco, e que eles haviam refletido na nossa frente, você se lembra, Martiniano? Os dois disseram, não, nós reconhecemos que está demais, nós estamos exagerando e nós temos que parar urgentemente. E o próprio responsável pelo programa terceirizado, o senhor Sandro Mabel, todo mundo sabe da história, eu para ser dono da rádio sozinho, eu não dei conta de pagar as ações que o Roriz e o Sandro Mabel tinham, e paguei em horário. Eu cedi o horário da tarde por 4 anos para eles, para não ter que pagar 1.200.000. Então todo mundo já sabe, o ouvinte até participou dessa decisão junto com a gente aqui na Rádio K do Brasil. Então, eu falei, ministro, eu já tinha tomado as providências, ministro. Eu também não concordei, ministro, de forma alguma com as terminologias usadas. Não é porque era o governador do estado, não. Qualquer pessoa. Você não pode se dirigir com aquelas palavras para ninguém, nem para um bandido. Tudo tem limite. E não é porque era governador do estado que é Marconi Perillo, não interessa. E disse isso ao governador ontem por telefone, quando ele me telefonou para dizer que ele não tinha nada a ver com isso. Então, quando eu mostrei para o ministro a gravação e as provas de que a gente falava constantemente sobre isso aqui, o ministro, humildemente, muita grandeza, se penitenciou. Eu disse, então nós não temos nada para conversar aqui. Então peraí, antes de conversar, vamos mandar reabrir a tua rádio imediatamente, que eu não sabia disso. Falei, ministro, então aí o senhor me desculpa, aí é que eu acho que o Ministério agiu mal com a Rádio K do Brasil. Porque o Ministério não deu a chance para a Rádio K do Brasil explicar. Por quê? Na segunda-feira já estava decidido em reunião aqui na Rádio K do Brasil que o programa Rádio Cadeia seria totalmente mudado de estilo, de linguagem, de tudo, absolutamente tudo, e que foi uma conversa sine qua non, ou muda ou eu tiro do ar. Eu fui claro. E os próprios apresentadores, até antes da reunião minha com eles, haviam refletido que estavam exagerando demais com esse estilo de programa policial. Então, o próprio ministro entendeu. Por isso que ele falou, não temos mais nada a conversar, vamos conversar sobre outros assuntos. E o Manuel Carneiro, como é que tá? Você tem visto o Manuel? O ministro já entrou em outra conversa. Aí falou pro Ronaldo, deputado, que tanto de prefeito que tem em Brasília aqui hoje, hein? Por quê? Porque ele viu que realmente houve uma injustiça muito grande. A rádio ser fechada por isso, embora o Ministério tenha razão de cobrar da Rádio K do Brasil um procedimento diferente, embora não seja um programa de responsabilidade da Rádio K do Brasil, mas já foi dela. Então, a Rádio K do Brasil não pode se isentar disso. Ela é emissora. Para o Ministério não existe programa terceirizado. Existe a Rádio K do Brasil. Tem toda a razão, ministro. Como tem toda a razão, ministro, sobre as terminologias. Então ele disse, olha, e ele falou abertamente, olha, eu sei tudo a seu respeito. Sei o que é que você fala todo dia lá. Sei que de manhã é um inferno a tua rádio. Usou essa expressão. Sei que a tua rádio é um inferno de manhã lá. Que eu sei que você fala, que você denuncia, mas sei que você faz tudo com prova, com documento. Sei que você é muito correto nas suas denúncias. Sei tudo sobre você, Cajuru. Cajuru, não mude nada. O país precisa de imprensa sim. Aí fez uma observação, né? Que foi uma indireta para aquele moço ali, ó, que também sabe quem é o moço ali, Martiniano Cavalcante. Ele falou assim, olha, eu só acho que a imprensa está muito negativista, Cajuru. Vocês precisam ser mais otimistas com relação ao país, Cajuru. Então, eu sei que tem parte da imprensa brasileira, lá na sua rádio também eu sei disso, tá? Gente muito pessimista, né? Que é muito negativista. Nós precisamos acreditar que esse país vai melhorar, Cajuru. Está melhorando, Cajuru. Aí voltou a falar sobre você,
eu não tenho nada a dizer. Continue com a sua linha, fale o que você quiser, de quem você quiser, só não aceito excessos e palavrões e terminologias como essas que eu te mostrei, porque estava tudo gravado, ele mostrou para mim tudo gravado. Só não posso aceitar, e não vou aceitar, Cajuru, é com ninguém. E você sabe, não aceitei com o Ratinho no SBT. Essa mesma conversa que estou tendo com você, tive com o Silvio Santos, e foi claro. E você deve ter observado que o programa do Ratinho mudou. Eu continuei conversando com o ministro sobre outros assuntos. Ele, não se preocupe, a Anatel vai te pedir algumas coisas técnicas lá, algumas recomendações para colocar o novo transmissor. Não se preocupe, qualquer coisa você me liga. Deixou o telefone pessoal dele, deixou o telefone do chefe de gabinete dele. Foi realmente finíssimo o ministro Pimenta da Veiga. E foi sincero. No que ele tem razão, ele tem, pronto, acabou. No que ele não tem razão, eu falei que não concordei, que achei que o Ministério poderia ouvir primeiro a Rádio Cado Brasil. Falei para ele, ministro, acho que o Ministério não quis ouvir a Rádio Cado Brasil para saber a justificativa dela, por questão política, preferiu fechar para dar um susto em mim, para me amedrontar, para me avisar, olha, moço, a gente vai fechar a tua rádio, moço, toma cuidado aí, moço, tua rádio está muito livre, a gente fecha a tua rádio. É claro que eu tomei, que eu tive que falar isso. Eu fui sincero, eu fui direto. Falei tudo que eu queria falar, eu falei. Falei da organização Jaime Câmara. Falei, estranho, ministro, toda a direção e cúpula estavam com o senhor ontem aqui. Sei que eles mandaram documentos para o senhor. Sei que eles estão abrindo processo contra a minha pessoa. Sei que eles sempre fazem deduragens à Anatel sobre a Rádio Cado Brasil, negócio de transmissor, quilo, não sei quantos quilos durante o dia, não sei quantos quilos à noite, que eu nem sei como é que é isso, nem tomo conhecimento, a minha equipe técnica aqui que toma conta disso. Então, foi uma conversa clara, meus amigos, minha gente, claríssima. E eu fiz questão de entregar essa documentação para ele, porque eu fiquei com medo. Quando um deputado, ligado ao Marcon, disse a mim, Cajuru, isso é cama de gato. Isso é para não deixar colocar no ar um novo transmissor, porque ninguém, Cajuru, nesse governo, quer que a Rádio Cado do Brasil atinja o estado todo, Cajuru. Ninguém quer essa rádio atingindo o estado todo, Cajuru. Isso é cama de gato para não colocar o transmissor no ar. Veja bem, essa informação. Aí vem a outra, do Ronaldo Caiado, que falou com o diretor da Anatel, o senhor Ramon, e informou a ele, o senhor Ramon, que a rádio não pode colocar o transmissor novo no ar. Eu fiquei louco. Falei, peraí, tem coisa aqui, ué. Então, fui também para falar isso com o ministro, e nesses 42 minutos de conversa, tudo se falou. Sobre a questão da primeira-dama que o Martiniano falou, só quero fazer a seguinte observação. Com razão, é preciso dizer isso, com total razão, ela ficou estarrecida com o que ela ouviu em relação às terminologias no programa Rádio Cadeia. Então, não tem o que se discutir. Certo? E ela entrou em desespero, e eu peço publicamente aqui a ela o entendimento, de que isso é uma coisa normal em se tratando de um programa policial, mas que não pode acontecer e que o Ministério não aceita acontecer, O programa tem que ser mudado, nome, tudo, senão o Ministério tira a rádio do ar mesmo. O ministro falou isso pra mim, agora eu tiro mesmo, que eu juro. Então ele deixou claro que tira do ar, ele não aceita esse tipo de programa em rádio, ele não aceita, segundo ele, enquanto ele estiver no Ministério ele não vai aceitar, e é evidente que a razão existe. Agora é preciso dizer o seguinte, por favor, não misturem a questão dos apresentadores do programa com coisa pessoal, porque eles são, como eu falei para eles ontem fora do ar, não me lembro que hora que foi lá no Serra Dourada, eles são malucos assim mesmo, fora do ar, eles são assim, eles não fazem isso por sacanagem, não, eles são doidos, eles falam no microfone o que vem na cabeça deles, e por isso o microfone não pode, inclusive, estar muito aberto para eles não. Um dono de rádio é muito doido ao deixar o microfone aberto muito tempo para gama e para leleco, porque eles são assim, mas eles não fazem por maldade. Não pensem que isso é sacanagem. É só se lembrarem de quando se confirmou o escândalo da Caixego, o que o Gama e o Leleco falaram aqui de Iris Rezende do PMDB. Nossa Senhora Aparecida, falar palavrões terríveis que o Gama falou do PMDB, do Iris. Não é para não falar que é coisa política, porque eles são, não, eles são assim, e não podem ser assim, evidentemente, e não vão ser, a menos que eles comprem uma rádio para eles, vão fazer isso o dia inteiro. A minha não tem condição, porque senão eles vão tirar do ar de novo. Então é tudo claro, é mais ou menos isso aí. E para fechar, Cassim, não, vamos lá. Aliás, vou até falar no ar aqui o que aconteceu fora do ar aqui, porque você vê como é que eu sou, não tem hora pra falar mesmo. Eu tô sabendo. O Altair Tavares falou aqui fora do ar pra mim. Nós temos que tomar cuidado agora, porque a organização Jaime Câmara vai partir pro ataque. Você mentiu, eu não falei cuidado. Eu não falei cuidado. Você falou isso pra mim. Como é que você falou? Como é que você falou? Enganação?
Eu acho que o Jamicana pode estar aí tentando... Então você falou pra mim com a cara, pra eu ter medo. Você falou assim... Pra que esse aviso? Deixa eu contar pro ouvinte. Tudo que eu falo a respeito daquela empresa, meu amigo, é documentado. Isso. Aliás, daqui a pouco eu vou falar. Isso aqui é do Tribunal de Contas do Estado. Então eu não falo nada por mim, não, meu Anteontem, o Júnior Câmara peticionou no Fórum de Goiânia uma ação contra você por calúnia de difamação. Então, junta isso com esse fato também. É isso que eu não estava comentando. Você olhou pra mim assim, tipo assim... medroso. Só tava falando baixinho pra não te incomodar, você tá falando.